Ok, pode ir seguindo já. Coloquei para gravar. Pode ir seguindo aí já. Oi? Pode ir Não seguindo, já, te já ouvi, coloquei para Maurício. gravar já. Boa noite, Diana, tudo bem? Boa noite, Ivani. Também na medida do possível, né? Que esse tempo acaba Tá comigo. dodói? Nossa, Oi? eu não sei se eu tô melhorando da sinusite ou se é mais uma crise que tá por vir. Deus do céu, faz o teste do Covid. Tá tendo tanta gente com Covid, tô até assombrada já. Pois é, tá complicado, viu? Mas eu creio que é a sinusite mesmo, que eu tô Tá, tomando menina, hoje mesmo eu antibiótico. tive que pegar meu menino na escola. De última hora, o pessoal ligou dizendo que ele estava com sintomas. Até fizemos o teste, estamos aguardando. Nossa, tá complicado, viu? Mas eu creio que é mesmo esse tempo, eu tô tomando Ele teve antibiótico, né? assim, Então eu sabe, acho que quando é. fica com vertigenzinha, assim, meio que passando desmainho. Não o Gregório, o Arthur, maior. E Ah, então. febre, e o nariz entupido, assim, mas é um entupido com coriza. Mas, se Deus quiser, não é nada. Eu não acredito que seja, mas enfim, é tanta gente que tá e o pessoal não tá usando máscara mais. É pior que é mesmo, mas esse tempo também que deixa a gente assim, né? É, não, com certeza, mas se cuida, tá bom? E vamos É, lá, eu. vamos dar continuidade aqui para poder vocês conseguirem descansar. E a gente só tem uma horinha, então se o pessoal for adentrando aí, o Maurício vai aceitando, senão ficar acaba que a gente perde a horinha aí e não consegue concluir, tá bom? Da educação profissional, do capítulo 3, nós falamos um pouquinho aqui da questão da educação profissional, tecnológica, não foi isso? Passamos por cá e paramos aqui na educação superior, no artigo 43, que fala aí da finalidade da educação superior. Uma das finalidades que é estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, tendo em vista que a educação superior subentende que a gente tem ali como continuidade, né, de uma tarefa que não é pronta e acabada. A gente enxerga o ensino médio como uma possibilidade para o acesso aos cursos técnicos ou ao ensino superior ou a outras formações de extensão, né? Mas isso não significa que a educação superior seja também um ponto de término. Ela é um ponto de continuidade. E por isso mesmo ela vem aí nesse propósito, nessa finalidade de estimular a criação e o desenvolvimento científico, porque já tem-se maturidade para dar continuidade ao próprio autoconhecimento ali. Formar diplomados nas diferentes áreas, incentivar o trabalho da pesquisa e investigação, promover a divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento e cultura, né? Possibilitando aí as diversas áreas profissionais, como a autoformação e uma concretização maior ali de conhecimento, promover a extensão aberta à participação da população e da comunidade, da sociedade, né? Atuar em favor da universalização e aprimoramento da educação básica, como forma mesmo de trazer como uma extensão do ensino-aprendizagem, né? Não tem nada acabado, nem a faculdade. A faculdade ela tem sim um sentido de terminalidade, mas ela nos abre leques para outras possibilidades de aprendizagens. Entender que a própria legislação traz para nós que nenhum tipo de conhecimento ele vem como pronto e acabado, ainda que seja a faculdade. Artigo 44, que fala a educação superior, abrangerá os seguintes cursos e programas. São os cursos sequenciais por campo de saber, que abrange os diferentes níveis, né? De graduação, abertos aos candidatos que tenham concluído o ensino médio, de pós-graduação, de extensão, abertos aos candidatos que atendem aos requisitos estabelecidos em cada caso das instituições de ensino. No parágrafo único, traz o resultado do processo seletivo referido no inciso 2 deste capítulo,
será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação ali da relação nominal dos classificados e também dos não classificados, pela respectiva ordem, né, de classificação. A gente tem ali o direito de ficar sabendo se classificado, como que ocorreu a pontuação, e se não classificado, da mesma forma. Tudo bem? E no caso de empate também, no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprovar ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou de menor renda familiar. Também o processo seletivo, referido no inciso 2, considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum, já mostrando para a gente que mesmo as instituições de ensino superior, elas não são ali largadas, né, digamos assim, são livres. Elas têm livre-arbítrio para administrar-se, mas elas são, sim, acompanhadas e olhadas, né, por órgãos públicos, considerados órgãos da parte exterior. Artigo 45, que trata: a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência e especialização. E o artigo 46, que fala da autorização e do reconhecimento dos cursos, bem como credenciamento de instituições de educação superior. Eles terão prazos limitados, que têm sim que ser renovados de acordo com o que a legislação prevê, periodicamente ali, atendendo aos regulamentos de avaliação. Tudo bem? O parágrafo único fala que após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas para avaliação, a que se refere o artigo anterior, haverá reavaliação que poderá resultar, conforme o caso, em Porém, não pega, quando resolve pegar, não existe mais o curso e, consequentemente, perdeu a faculdade. E isso acontece demais, né? Outras horas é preciso que se certifique a faculdade antes de Ivani? pegar o próprio faculdade, para que não aconteça de estar fazendo uma faculdade que não é reconhecida, um curso que não é reconhecido. Porque esses cursos e as faculdades públicas, tá? Que são os órgãos exteriores, não é algo particular e interior da faculdade. No caso da instituição pública, o poder executivo e responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá os recursos adicionais, se necessário, para a suspensão das deficiências. Isso significa que, se houver em uma faculdade pública, em um órgão que é público, que forneça aí, ensino superior, houver algum tipo de deficiência que não encontre com as competências legais, serão corrigidos com recursos públicos. Mas não acontecerá de você ter nunca, jamais um diploma, né, ser diplomado aí por algum órgão público e depois não ser reconhecido. Esse risco não tem, porque se houver, será sanado. Enquanto as particulares, infelizmente, em algumas instâncias, eles tocam cursos adiante, esperando um futuro reconhecimento que pode não acontecer. Por isso que a gente já tem que ter o cuidado de, quando entrar em um curso, descobrir se a faculdade é reconhecida e se o curso é reconhecido, tá? No caso da instituição privada, além das sanções previstas no parágrafo 1º deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em resolução de vagas autorizadas e em suspensão temporárias e até definitivas, né, de novos ingressos ou do funcionamento, tá bom? É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com a aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar os interesses dos estudantes, como tais possibilidades previstas no parágrafos 1º ao 3º desse artigo, por outras medidas, desde que adequadas para a superação das deficiências e irregularidades constantes.
Quer dizer, se tem algum tipo de irregularidade, também só será permitido o funcionamento caso isso seja possível de sanar. Do contrário, não será permitido. Para fins de regulamentação ou regulação dos estados e da União para autorização de funcionamento de cursos de graduação em medicina. O artigo 47 nos fala, na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. O que é isso? É no mínimo 200 dias, e os exames finais, quando acontece, não é somado nesses 200 dias, então já é excluído. Eles acontecem, com certeza, em uma outra carga horária, que aí compete ao final de semana, ou, né, em um outro momento que não é dentro dos 200 dias letivos. E a gente já entra na faculdade sabendo. As instituições informarão aos em cada período letivo os programas de cursos e demais componentes curriculares, sem duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições e publicações que deve ser feita, sendo as 3 primeiras formas concomitantemente. Em página específica na internet, no site eletrônico oficial, toda publicação a que se refere a esta lei deve ter como título grade e corpo docente, a página principal da instituição de ensino superior, bem como a página de oferta de seus cursos aos ingressantes, sob a forma de vestibulares, processos seletivos, entre outras formas, né, e finalidades. Caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para divulgação. A página específica deve conter a data completa de sua última atualização em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso 1, em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público, e deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido. Observando o seguinte: caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral. A publicação deve ser feita até 1 mês antes do início das aulas. Caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente, até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre essa alteração. Deve conter as seguintes informações: a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior e a lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e suas respectivas cargas horárias. A lista das disciplinas que compõem a grade curricular e a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, né? O parágrafo 2º fala que os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrando por meio de provas ou outros instrumentos de avaliação aí, que são aplicados, é claro, pela banca examinadora, poderão ter abreviada a duração do curso. É aberto também não só para segmentos do ensino fundamental e médio, mas para o ensino superior, tá bom? É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo os programas de educação à distância, e as instituições de educação superior, elas oferecerão no período noturno cursos de graduação nos mesmos padrões de qualificação. O artigo 48 fala sobre os diplomas. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional com prova de formação recebida por seu titular. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registradas, e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação, que é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Que às vezes são universidades aí ou faculdades que estão dentro de outras instituições, e isso quer dizer que os diplomas eles serão ali terceirizados. Por isso que às vezes vocês fazem uma faculdade e falam: o diploma vai vir do Rio de Janeiro, vai vir do Amapá, do Acre, não sei de onde.
A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque precisa saber se é realmente reconhecido, se vem, quando que vem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma época, uma aluna me procurou que ela chegou a fazer a faculdade Estácio, parece que parece não, é a Estácio, está situada ali na cidade Dutra, e esse curso específico que ela fez era reconhecido por uma outra faculdade do Rio de Janeiro. E quando ela terminou, né, já concursada tudo, que foi requerer o diploma dela demorou 8 meses até ter ali, não foi nem o diploma, ficou 8 meses até que ela pudesse fazer a colação. Enquanto não faz a colação, você não está formado, por mais que você tenha concluído. Tanto que no seu diploma vem data de conclusão e data de colação. E o seu diploma só passa a existir, né, e a ter validade a partir da data de colação, que é aquela data que você mostra ali os trabalhos finais, a apresentação de um trabalho de conclusão de curso, que é conhecido como TCC, né? Enfim, é como se fosse um exame final. E é a partir desta colação que passa a ter validade. Então, ela não só teve 8 meses depois para estar fazendo isso, como foram ali mais de 8 para expedição desse diploma, e depois de muito trabalho. Teve que requerer, inclusive, intervenção né, de órgãos superiores aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado onde que faz, que às vezes a gente tem pressa, ou faz o diploma já esperando por um resultado tanto, né, profissional quanto financeiro em relação a aquilo que a gente investiu para adquirir, e depois se surpreende porque não pesquisou antes, deixou passar, né? Então é importante a gente não deixar isso passar, tá bom? Quando esses diplomas também eles são expedidos por universidades estrangeiras, eles têm que ser revalidados por uma outra universidade pública que tenha o curso nesse mesmo nível, na área, tudo aqui no Brasil, tá bom? E aí vai ter que respeitar tudo aquilo que as leis de educação brasileira colocam. Se de repente for necessário fazer uma nova prova de aproveitamento, assim tem que ser feito. Os diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuem curso de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ao superior. E aí é aqui, mesmo que foi feito fora, é feito essa transição onde que aqui tem que fazer novamente esse pedido e vai ter que ser reavaliado para que esse diploma seja expedido, senão ele não tem validade aqui, tá bom? Artigo 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins na hipótese de existência de vaga e mediante processo seletivo. E aí, assim, a lei já aqui da LDB já vem regulamentando isso, porque principalmente vocês, funcionários públicos, vocês verão quantos convites surgirão para fazer, por exemplo, em tempo de férias, você ir para fora do país e rapidamente poder concluir um mestrado, um doutorado, que você levaria 4 anos aqui, você leva 6 meses fora e já faz. Mas é válido, porém saibam que tem que passar por esse processo depois aqui, tá bom? Parágrafo único. Pessoal? Todo mundo quietinho? As transferências... Oi? Estamos aqui. Ah, tá ótimo. Essas transferências, elas dão-se na forma da lei, lógico. O artigo 50 fala que as instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares, que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito mediante o processo seletivo prévio também. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Então, o artigo 51 vem dizendo que as instituições de educação superior credenciadas, né, como universidades, elas também obedecem aí às normas do ensino, do sistema de ensino,
que basicamente atende ali o ensino médio e o ensino superior contidos aqui no nosso país. Artigo 52, que fala das universidades, são instituições pluridisciplinares de formação do quadro de profissionais de nível superior, da pesquisa, da extensão, do domínio e cultivo do saber humano, que se caracteriza por produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico, quanto cultural, quanto regional e nacional. 1/3 do corpo docente, pelo menos, tem que ter a titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. Não pode ter aluno que tenha só pedagogia? Pode, não tem problema. Por exemplo, ou que tenha uma disciplina específica. Mas 1/3 desses alunos tem que ter, desses professores, aliás, desculpa, tem que ter formação acadêmica em mestrado e em doutorado. 1/3 do corpo docente em regime de tempo integral. E o parágrafo único vem dizendo que é facultada a criação da universidade especializados por campo do saber. Então, tanto é que algumas faculdades têm ali sua especialização principal. Gregório. O artigo 53 fala que no exercício da sua autonomia são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições. Criar, organizar e extinguir em sua sede cursos e programas de educação, obedecendo sempre às normas legais, né, da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino local, territorial, né? Nesse caso, pode ser do Estado e, dependendo de como for, até mesmo do município. Que é o caso das instituições de ensino superior que estão dentro de outras instituições. Por exemplo, os CELs, quando são públicas, aí, o CEL, ela dá a formação superior. Ele dá. Não é o CEL em si, mas tem uma instituição de ensino superior contido dentro da instituição CEL, e nesse caso, para além das normas gerais da União, ela tem ali que atender ao respectivo sistema de ensino do município e depois do projeto político-pedagógico do estabelecimento. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes, estabelecer planos e programas, projetos e pesquisas científicas, produção artísticas e atividades de extensão, fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do meio, elaborar e reformar os seus estatutos, e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes, conferir graus, diplomas e outros títulos, firmar contratos, acordos e convênios, aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, aos serviços e aquisição em geral, bem como administrar, conforme dispositivos institucionais, administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato da Constituição, nas leis e nos respectivos estatutos, receber observações, doações, herança, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas, né, que aí é o que nos traz benefícios acerca das bolsas depois. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre criação, expansão, modificação e extinção de cursos, ampliar e diminuir as vagas, elaboração dos programas de cursos, programação das pesquisas e das atividades de extensão, contratação e dispensa dos professores e planos de carreira dos docentes. As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos conforme acordo entre doadores e universidade. No caso de universidade pública, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição, como destinação gratuita às unidades a serem beneficiadas.
O artigo 54 fala que as universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, do estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e funcionamento pelo poder público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico de seu pessoal. No exercício de sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como o plano de cargos e salários, elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes, aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes às obras, aos serviços de aquisição em geral, elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais, adotar regime de financeiro e contábil que atenta às suas peculiaridades de organização e funcionamento, valorizar operações de crédito ou financiamento com aprovação do poder competente e efetuar transferências, quitações ou tomar outras providências de ordem orçamentária. No parágrafo 2º, fala da atribuição da autonomia universitária, que poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa. Né? E tudo isso tem que ser com base numa avaliação do próprio poder público. O artigo 55 fala que caberá à União assegurar anualmente em seu orçamento geral recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior e por elas mantidos. O artigo 56 fala das instituições públicas de educação superior que obedecerão ali aos princípios da gestão democrática. E, aliás, mais uma vez colocando, todas as vezes que um artigo fizer referência a uma gestão democrática, ele sempre vai estar falando de um princípio de educação pública, tá bom? Nada além disso. Mas o ensino privado ou parceiro não fala de gestão pública. Os parceiros de gestão democrática conversa com isso, mas é flexível, entendeu? Quanto à gestão democrática dentro das escolas públicas, ela já é um princípio fundamental ali e que não pode ser infringido. Artigo 58, entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Aqui tratando da educação especial em si, tá? O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviço especializado, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. A oferta de educação especial nos termos deste capítulo tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observando o inciso 3º do artigo 4º do parágrafo único do artigo 60 desta lei. E aí o artigo 59 vem trazendo o seguinte: os sistemas de ensino, eles assegurarão aos educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que assegurarão currículo, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o ensino ou atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Isso em virtude da sua deficiência. Nesse caso, ele poderá ter sua terminalidade específica ou ter a devida aceleração, né, dentro dos programas de dos superdotados. Então, a gente tem que entender o seguinte: tanto ele pode encurtar, como ele pode alargar. Ou seja, ele pode pular ali no sentido de possibilitar coisas mais adiante, porque ele tem essa condição e ele apresenta essa condição, ou de terminalidade, porque também ele apresenta essa determinada condição.
Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para o atendimento especializado, bem como professores do ensino regular, capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Então, onde que acontece a educação especial na rede de ensino público? Preferencialmente dentro da rede regular de ensino, como a gente já havia falado anteriormente. Né? Preferencialmente. Então não pode acontecer em outro lugar? Pode. Pode acontecer desde que isso demande uma especificidade do educando. Né? E comprovada essa necessidade, será sim atendido. Mas ele é preferencialmente na rede regular de ensino. Tudo bem, meninos? Dúvida? Pessoal? Não, Tudo bem aí? tranquilo. Perguntas? Tudo bem? A educação especial para o trabalho. Ela visa sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para que não se revelem capacidade de inserção no trabalho competitivo, né? Então, ter condições ali é uma questão de equidade também, né? Onde é um dos princípios aí que vem acerca da educação especial, que os alunos ou as pessoas aí com necessidade especial possam ter, né, a sua efetiva integração também no mercado de trabalho. E a gente vê que as empresas ali, elas têm uma determinada cota, né, ou uma determinada quantidade em que ela tenha que beneficiar aí aqueles que desejam inserir no mundo do trabalho e que têm as suas especificidades aí em relação à necessidade especial. E tem, né, gente? O que a gente muito, infelizmente, acaba encontrando, eu lembro que foi até um relato da professora Elisane acerca disso, é que apesar de acontecer essa valorização, assim, no sentido de acolher e tudo mais, muitas vezes isso vem de uma forma, assim, mais para beneficiar a empresa, né, ou o local de trabalho, a não ser que seja um órgão público. Por quê? Porque eles fazem para cumprir aquela meta, mas a pessoa acaba se sentindo ali até que incomodado por ser considerado muitas vezes alguém que não tenha a devida valorização ou se sinta assim incapaz, né? E a gente sabe que muitas pessoas, apesar de terem aí esse entrave em sua vida, eles são sim capazes. O que eles têm ali é um tempo que é deles, né? E isso cada um tem um tempo, cada pessoa tem um tempo diferenciado e que pode ser tanto mais acelerado quanto menos acelerado, e que isso precisa ser respeitado, tá bom? O parágrafo único traz a identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimento para a inclusão no cadastro referido, né, que deste mesmo artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados de cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do aluno de que trata o capítulo serão definidos em regulamento. Que aqui no artigo 59 fala que o poder público ele deve instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades e superdotação, até mesmo para isso serve como um censo, né, um recenseamento ali, para estar a par desses alunos, desse acompanhamento e, consequentemente, de oportunizar ali como uma forma de acesso igualitário, né, e de beneficiar aí por meio dos programas sociais suplementares, para que todos possam ali ser contemplados com suas devidas especificidades, tudo bem? E aí as legislações já vêm dispondo a esse respeito e não poderia a LDB falhar em também fazer suas colocações ali acerca do que trata a educação. Artigo 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios
de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atualização exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. No parágrafo único, traz que o poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede regular, como a gente viu anteriormente, independente do apoio de instituições previstas neste artigo. Então, assim, há o apoio, mas preferencialmente que ele aconteça dentro da rede regular de ensino e, quando não for possível, aí sim, sanadas essas possibilidades, serão atendidos por uma rede própria de atendimento especializado, tá bom? Tudo bem? Perguntas? Dúvidas da educação especial? Educação bilíngue de surdos? Podemos ir? Meninas, meninos? Tudo bem? Dúvidas? Tá tudo certo, Kátia? Tá tudo certo. Val? Tá tudo ok. Tudo ok? Educação bilíngue de surdos. Artigo 60. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para o efeito desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, que é conhecida como... Libras. Libras. Muito bem. Aqui Ai, foi Libras. dos artigos solicitado lá no edital e que a gente não pode deixar ali por despercebido, tá? Como a língua de Libras, a língua de sinais, inclusive, ele é reconhecido como a primeira língua, tá? Da educação de bilíngue de surdos. Depois é que vem a língua escrita em português. Nesse caso, é considerada como a segunda língua. Então, qual é a primeira língua? Quando a gente fala de educação bilíngue, a primeira língua é sempre a língua brasileira de sinais, que é a Libras. E depois, em segunda instância, a língua portuguesa, tá? Por escrito, inclusive. Nas escolas bilíngues de surdo, classes bilíngues de surdo, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Então, por preferência, né? Talvez esse seja um conteúdo novo para algumas pessoas, então é necessário ali que se obtenha um pouco mais de atenção nisso, porque assim foi solicitado nesse edital e será com certeza solicitado em praticamente todos os editais, porque isso está posto, tá? Então, para a gente tomar ciência que quando eu falo da educação bilíngue de surdos, a primeira língua é sempre o quê? Educação dentro da linguagem de Libras, tá? Respeitada como primeira língua. Depois, a língua escrita em português como segunda língua. Tudo bem? Por isso que é bilíngue. Compreenderam, meninas? Sim. Ótimo. Parágrafo 1º fala o seguinte: haverá, quando necessário, serviço de apoio educacional especializado, como atendimento educacional especializado bilíngue, para atender as especialidades linguísticas dos estudantes surdos. No parágrafo 2º fala que a oferta de educação bilíngue de surdos terá início desde ao 0 ano na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. O disposto neste artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidiu o estudante ou que o couber seus pais ou responsáveis
e das garantias previstas na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que inclui para os surdos oralização e o acesso às tecnologias assistivas. Então, em todas as unidades educacionais, deverá conter, né, esse acesso, pensando que desde o 0 ano até, né, aí ao longo da vida, esse é um atendimento que precisa ser obedecido como um direito dessas crianças, desses jovens, desses adultos, desses estudantes, a ter o acesso, e no caso da família optar, né, pela educação de Libras, a escola também é quem tem que se adequar, e não o contrário, tá bom? Porque muitas vezes vem muito aquela questão assim, que tem que oralizar, ou o entendimento que o aluno, que a criança é um surdo mudo, e não é isso, entendimento, uma criança, quando uma pessoa, né, quando é surda, consequentemente, ela tem a ter dificuldade ali, tende de ter dificuldade da fala. Pode ser que ela seja surda e ela tenha questões de colamento, como algumas pessoas falam, né, da língua. E aí é uma segunda deficiência, mas nem todos. Alguns eles têm a surdez, e por serem surdos, consequentemente, eles têm dificuldade de entendimento da língua falada, a língua português falada. Mas ele, com o tempo, ele vai ali começar a compreender, fazer leitura labial e tudo mais, e poderá até falar. Mas a oralização tem que ser uma opção da família. Nunca vai poder ser, ou do estudante, quando já dentro da sua capacidade de responder, né? Jamais poderá ser uma questão da escola de tomar essa iniciativa. Nós vamos oralizar, tá? Se essa criança ou esse adolescente, esse estudante precisar da língua de sinais, a escola tem que estar apta para isso, tá bom? É aquela questão do incluir e incluir a todos. Como, eu não sei se vocês já notaram, as próprias apostilas, livros, os materiais didáticos hoje, eles já vêm incluindo língua de sinais, língua escrita em braille, e aí não é só para os alunos surdos, pode você não ter aluno surdo, nem ter aluno cego na sua turma, mas obrigatoriamente você tem que trabalhar como uma forma de equidade, de equalizar o ensino e as oportunidades, tudo bem? E de incluir a todos. É isso que a legislação vem colocando para a gente. O artigo 60B. Além do disposto no artigo 59 desta lei, os sistemas de ensino assegurarão aos estudantes surdos cegos com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com altas deficiências associadas, materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas. E tudo isso em nível superior. Então, não se assombrem. Apareceu um aluno na minha sala que é surdo e eu vou ter que me adequar a isso. Claro que você vai ter que pensar em uma forma de estar próximo e enriquecer com isso, assim como trazer as maiores possibilidades de aprendizagem. Mas a unidade, obrigatoriamente, tem sim, né, por meio aí das instâncias públicas, que ofertar esse professor capacitado para atender essa especialidade aí, essa específica forma de atendimento. Tudo bem? Oi, Ivani. Rede regular. Oi. Ivani, deixa eu te perguntar, mas, assim, no papel aí... Quando é educação infantil. Oi. Que acontece, né? Que tem que ter um especialista para ficar com a criança. Mas, na realidade, né? Mas a realidade não tem, né? Porque eu já trabalhei em 2 creches da prefeitura. Então, não. Exceto educação infantil. Por que na educação infantil não tem? É considerado na educação infantil que a educação ela já é plena, integral. Então,
Mas na educação infantil eu já tive 2 casos. Agora, A menina EMEI, surda já. e o menino Ah, cego. Eu fiquei com eles na sala. Eu ficava perdida, pelo menos com a uhum, menina que era surda. Que ela falava, ela lia os lábios. Mas para mim, que não sabia nada de Libras, era uhum. difícil. Foi difícil. O menino cego, não, porque é mais fácil você. Porque a gente mostra a escola para ele, já sabia ir ao banheiro, que a sala ficava próxima ao banheiro, ele já ia sozinho. Ele comia Então, sozinho quando é também. educação infantil de 0 a 3 anos, por considerar que ela é integral, não, com certeza, assim, o que você vai ter é uma assessoria, você tem que ter uma assessoria, você quanto pessoa, para pessoa profissional, para fazer as devidas formações e poder atender da melhor forma. Agora, da EMEI, no caso, né, na pré-escola em diante, aí, para além do professor, que aí é uma questão, né, que não é só a responsabilidade do profissional, do outro profissional, do professor também tem essa responsabilidade, e a escola, né, de formar como uma forma de equidade mesmo. Mas e o professor já tem essa assessoria externa. Isso que você está falando é procedente. Eu me recordo uma época. Ivani? Pessoal, só mais uns minutinhos, deve ter caído a internet, alguma coisa, ela deve já estar retomando, tá? Por favor. Tá bom, Maurício. E a instituição poder se beneficiar com isso. Tanto ela ter a pessoa surda que Ivani? trabalha, o profissional, melhor do que ele para atender crianças, né, Ivani? com necessidade especial. E aí, na questão da surdez, seria a melhor forma Ivani? de, de, de atendê-los. Oi? O seu áudio caiu, ficou mais ou menos uns 2 minutos, acho que você falando, talvez com o microfone fechado. Não entendi, Maurício. O seu áudio caiu, ficou mais ou menos quase 2 minutos. Você falando, acho que sem áudio aí. 10 minutos? 2. Ah, quer falar? Não é possível que eu ouvi a professora agora? Então, eu estava concluindo ali mesmo e caiu a apresentação, foi isso? Também.
Eu estava concluindo ali falando acerca do direito à contratação do professor, do profissional, né? Que tem ali né, a respectiva especificidade da surdez, e aí o que eu estava dizendo é o seguinte, que muitas vezes a escola ou os órgãos, as empresas, enfim, as instituições aí, em contratar pessoas surdas, por exemplo, para atender outras pessoas surdas. Ninguém melhor para representar do que eles mesmos que vivem isso. E são ali especializados, porque para ele passar em um concurso ou para ele ser contratado, ele precisa ter a devida formação. E às vezes não é feito, por exemplo, de um ouvinte para tratar de uma pessoa surda. E ninguém melhor para entender a pessoa surda do que uma outra pessoa surda, né? Não por uma questão de igual, né? Nós julgamos que são iguais. Não. Mas porque eu acho que é uma questão humana e de sensibilidade. Eu acho que até para pela não diminuição mesmo, assim, que muitas vezes a gente costuma penalizar aqueles que, principalmente crianças surdas ou estudantes surdos, ai, tadinho, ai, por que isso? E eu acho que quando a gente tem a oportunidade ali de estar junto com uma pessoa surda que já tem ali maior maturidade de responder, né? Responder, que eu digo assim, responder às expectativas, àquilo que o mundo nos coloca, a gente percebe que eles são pessoas fortes, pessoas potentes mesmo, e que são tão profissionais quanto qualquer um de nós. Então, tem plena capacidade de atender aí essa demanda. Então, só quem teria a ganhar seria a instituição mesmo. Tudo bem? Nós completamos o nosso período, não vamos fazer nada correndo. Tudo bem. Desnecessário. Hoje a gente marcou que seria 1 horinha mesmo, por conta da demanda de sexta-feira e muita gente não poder entrar, e quem entra às vezes está com aquele compromisso marcadinho ali né, quer fazer uma outra coisa, ou está cansado durante a semana. Essa semana a gente teve aula aí todos os dias, então a gente andou bem, mas não temos o intuito de fazer acúmulo de nada, de nenhum tipo de material. A gente precisa ter certeza se está conseguindo apreender realmente. Por isso que eu estou sempre perguntando, e hoje me gerou aí uma certa intriga que eu não tenho percebido vocês perguntando, ou é porque vocês estão deixa que a gente adianta o conteúdo, mas de tudo isso tem uma parte boa, mas tem uma outra que só ver se vocês estão entendendo. Pessoal, tudo certo? Estamos entendendo, certo? Não, isso é bom. Bom de ouvir. Porque na maioria das vezes eu tenho ouvido vocês tirando as dúvidas, perguntando, e hoje eu vi que vocês ficaram quietinhos ali. Mas até por, de repente, a gente ter 1 hora, minha leitura é de que vocês possam estar tentando aproveitar essa hora em vez de interromper. Mas quando há necessidade de interromper, interrompe. Na necessidade a gente retoma, a gente fala, a gente, enfim, faz aquilo que for possível para que vocês possam estar realmente compreendendo. Tudo bem? Tudo bem. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom final de Bom semana. final de semana. Boa noite. Valeu, Deus abençoe. Obrigada, Ivani.